Meus irmãos, enquanto eu vou me arrumando aqui, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. O texto é extremamente conhecido, mas nós vamos ainda assim lê-los. Deixa eu me organizar aqui, porque hoje eu tentei ser moderno, mas a modernidade não me ajudou. Então eu estou me arrumando aqui, vou tentar usar o tablet. Se o tablet não ajudar, a gente tem a anotação à mão aqui para resolver. Repetindo, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. O texto é extremamente conhecido, você deve conhecê-lo de cor, provavelmente, mas eu quero que você leia ele comigo e a gente vai tecer alguns comentários a partir desse texto. Vamos ler alguns outros textos também ao longo dessa nossa meditação. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão. É conhecido como a ordem final que Cristo deu à sua igreja, a ordenança final que define a razão de ser da igreja, que define o propósito da igreja e que define o meio pelo qual a igreja vai se expandir, que ela vai fazer o seu trabalho, como ela vai desenvolver aquilo que o ministério que Cristo deixou inicialmente com os apóstolos e com aquela primeira igreja formada aí por mais ou menos uns 70 discípulos que estavam neste momento com Cristo ali, os 12, e somando os outros daria um total de 70 discípulos. Então, esse texto traz para nós algumas orientações de como nós devemos tratar a razão de ser da igreja. Percebam que Cristo diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero que você guarde esses verbos, guarde essas palavras grifadas: ide, fazei discípulos e ensinando. Você pode passar o próximo slide? A Igreja Batista Filadélfia há algum tempo já vem se organizando através de uma ideia que a Junta de Missões Nacionais tem transmitido e os batistas têm abraçado de uma maneira geral, que é a ideia da igreja multiplicadora. Tá? E no que consiste uma igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora consiste na aplicação da Grande Comissão, nós acabamos de ler, e ela consiste em desenvolver a multiplicação intencional de discípulos baseados em princípios bíblicos para o crescimento. Esses princípios, desenvolvidos com base nos relacionamentos discipuladores, RD, vida na vida, e impulsionados pelos pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, resgatam o foco principal da Igreja de Cristo, que é investir em vidas, obedecendo à grande comissão de Cristo Jesus em nossa Jerusalém e até os confins da terra. Então percebam que a ideia da Igreja multiplicadora nada mais é do que pôr em prática aquilo que na Grande Comissão nos foi ordenado pelo nosso Mestre Senhor Jesus, que nós devemos ir e fazer discípulos, ensinando eles tudo aquilo que Cristo nos tem ordenado, tudo aquilo que Cristo nos tem ensinado. Então a ideia é uma multiplicação intencional. Primeira coisa que você precisa guardar na mente, eu vou voltar a reforçar esse ponto hoje à noite, é que a multiplicação na igreja, ela não é acidental. A multiplicação é intencional. A igreja não se desenvolve a partir de acidentes. Ela se desenvolve, ela cresce, ela multiplica a partir da intencionalidade dos discípulos. Quando Cristo deu a Grande Comissão aos seus discípulos, ele não perguntou para os seus discípulos se eles estavam interessados em multiplicar. Ele deu uma ordem. Por isso é chamada Grande Comissão. Por isso é chamada a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a Grande Comissão.
Você viu aqui a visão da igreja multiplicadora. No próximo slide você vai ver agora a visão dos pequenos grupos. Você viu que a visão de igreja multiplicadora imagina o desenvolvimento da multiplicação intencional por meio de relacionamentos, relacionamentos esses que são desenvolvidos em pequenos grupos. Você vê que constantemente nós enfatizamos a necessidade de você se agregar a um pequeno grupo, participar de um pequeno grupo. Você precisa primeiro entender também o que é um pequeno grupo. O pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo de discípulos que se reúne regularmente para glorificar a Deus e cumprir a missão de fazer discípulos. Graças aos relacionamentos saudáveis proporcionados pelos PGM, discípulos são encorajados à prática dos mandamentos de mutualidade uns aos outros e à multiplicação por meio da evangelização multiplicadora. Então percebo aqui na primeira parte da visão dos pequenos grupos que a ideia é o pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo de discípulos que se reúne regularmente para glorificar a Deus e cumprir a missão de fazer discípulos. Então, a proposta do pequeno grupo não é apenas desenvolver a amizade e o companheirismo e a comunhão entre os irmãos da igreja. A ideia do pequeno grupo é que ele seja um elemento estratégico para o desenvolvimento da missão de fazer discípulos. Volto a dizer, volto a repetir. A proposta de Deus para a sua igreja não é que a multiplicação seja acidental. A multiplicação é intencional. A multiplicação na igreja é intencional. Fazer discípulos não é um acidente da vida cristã. Fazer discípulos é uma proposta, é um propósito da vida cristã. Ainda seguindo, próximo slide, nós vamos ver qual é a visão do relacionamento discipulador. Você já viu que a palavra relacionamento e relacionamento discipulador já apareceu 2 vezes. Na visão da igreja multiplicadora, disse que por meio de relacionamentos discipuladores é que nós desenvolvemos a grande comissão. Lá na visão de pequenos grupos, você viu que por meio de relacionamentos é que esse grupo desenvolve a missão do ID, a missão da grande comissão. E o que é um relacionamento discipulador? O relacionamento discipulador é o relacionamento intencional de um discípulo multiplicador com outra pessoa, visando torná-la um outro discípulo multiplicador. Então, a proposta de um relacionamento discipulador é, intencionalmente, você desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa que ainda não é um discípulo de Cristo, com o propósito de quê? De levá-lo a se tornar um discípulo de Cristo. É uma proposta intencional, é uma proposta que parte de um propósito seu. Volto a dizer, multiplicação da igreja não é acidental, a multiplicação da igreja é intencional. Me perdoe, eu vou repetir isso várias vezes, porque a proposta nossa nessa noite é que isso saia massificado na sua mente. A proposta da igreja não é se desenvolver por relacionamentos acidentais. Tá? O relacionamento acidental é aquele que, às vezes, acontece. De repente, você está lá num ambiente de trabalho e, por acaso, aparece alguém que junta nele as características para ser discipulado. E aí você se toca que pode falar de Jesus para essa pessoa. A ideia não é essa. Nós vamos ver que, depois de vermos essa primeira etapa de slides, nós vamos ver que na Bíblia, nos textos bíblicos, a igreja multiplicava-se intencionalmente. Você vai perceber. Então, o relacionamento, a multiplicação da igreja, ela não é acidental, ela é intencional. Existe um propósito, existe uma vontade, existe um ânimo, tá, em fazer discípulos. Seguindo no nosso slide, nós vamos ver aqui as 3 dimensões do discipulado. Uma igreja multiplicadora e os PGMs se desenvolvem por meio de relacionamentos discipuladores. O relacionamento discipulador é a base pela qual você vai desenvolver a grande comissão que Cristo lhe deu, que Cristo deixou para a igreja. Então, um relacionamento discipulador, nós temos 3 dimensões para esse discipulado. Nós temos a primeira dimensão que é chamar. Tá? Então, a primeira dimensão do discipulado consiste em chamar. Você precisa ter o ânimo de chamar pessoas a conhecer Jesus Cristo. Você precisa entender que isso não é algo
acidental, é intencional. Você intencionalmente chama pessoas para seguir a Cristo. Na segunda dimensão, nós temos agregar. Você intencionalmente agrega pessoas à igreja. Você chama pessoas, você apresenta o evangelho, você inicia um relacionamento discipulador com a proposta de levar essa pessoa a Cristo. Então você intencionalmente chama ela, você intencionalmente também agrega ela ao corpo de Cristo. Você não chama a pessoa para conhecer a Cristo e larga ela lá. Você não chama a pessoa para conhecer o Evangelho e depois de apresentar o Evangelho de alguma forma, você larga ela achando que de alguma forma o Espírito Santo há de guiar o seu caminho para que ela se aproxime de Deus, ou que ela se aproxime de uma igreja. A tarefa sua é chamar e agregar. E tem um terceiro elemento, uma terceira dimensão do discipulado, que é o aperfeiçoar. Também faz parte do discipulado a ideia de você aperfeiçoar aquela pessoa que você chamou, aquela pessoa que você agregou e aquela pessoa que precisa ser aperfeiçoada dentro do conhecimento de Cristo. Então a proposta é que você inicie relacionamentos discipuladores. A proposta que a Bíblia faz para o cristão é que o cristão inicie relacionamentos intencionais, com a ideia de levar pessoas a Cristo, chamando elas a conhecer o Salvador, agregando elas a um grupo, agregando elas ao corpo e, por fim, trabalhando no aperfeiçoamento dessas pessoas. A proposta aqui não é, a proposta aqui não é que nós terceirizemos as tarefas. Tá? No próximo slide você vai ver que, ou melhor, desculpa, tudo isso nós fazemos por meio de relacionamentos discipuladores. Você agrega pessoas por meio de relacionamentos discipuladores, você chama pessoas por meio de relacionamentos discipuladores e você aperfeiçoa pessoas no conhecimento de Cristo por meio de relacionamentos discipuladores. Seguindo no nosso slide, você vai ver que o fazer discípulo é o fim, a atividade essencial da igreja, onde estou testemunho do meu Salvador. O fazer discípulos é o fim, é a atividade essencial da igreja. Então, a sua atividade essencial é fazer discípulos. E não pense aqui que a atividade essencial da igreja o corpo, tá? A igreja, essa unidade aqui, essa massa de pessoas. Porque a proposta não é terceirizar a tarefa. A proposta é que cada cristão abrace a grande comissão como a sua proposta de vida, como o seu propósito de vida, como aquilo que lhe guia no seu dia a dia. Fazer discípulos é o fim. Só há uma razão para você, convertido, permanecer vivo. Tá? Fazer novos discípulos. Só há uma razão para que você permaneça vivo. Fazer novos discípulos. Porque se não houvesse a necessidade de fazer novos discípulos, seria muito mais inteligente e útil que à medida de que cada um vá se convertendo, Deus vá levando. Tá? Porque ficar na terra pressupõe passar por dificuldades. Ficar na terra pressupõe ter tribulações ao longo da vida. Ficar na terra pressupõe passar em algum momento por desgostos. Mas essas coisas todas só fazem sentido porque nós estamos propagando a mensagem de Cristo Jesus. Essas coisas todas só nos são menos pesarosas porque a nossa esperança é de que mais e mais pessoas encontrem a mensagem do Evangelho e nós somos então o instrumento que Deus escolheu usar para anunciar a mensagem. A sua razão de existir, Igreja Batista Filadélfia, e você cristão que é de outra igreja que está conosco aqui, a sua razão de existir é fazer novos discípulos. A sua razão de ser, o seu propósito de vida é acordar todos os dias pensando como é que eu posso propagar a mensagem do Evangelho hoje. Para quem eu posso propagar a mensagem do Evangelho hoje? Quem é que o Senhor vai colocar no meu caminho para que eu anuncie a mensagem do Evangelho para essa pessoa? Com quem que eu posso desenvolver um relacionamento discipulador de forma que essa pessoa se aproxime a Cristo? De forma que essa pessoa seja chamada, agregada e aperfeiçoada nos ensinos de Cristo. Então, a ideia não é terceirizar tarefas, como eu estava comentando antes. A ideia não é que você, fazendo parte desse grupo, você anuncia o Evangelho para alguém e, de repente, você pega essa pessoa
demonstrou algum interesse, aí você coloca ela debaixo do braço, traz até a igreja, vira para o pastor Messias e diga: pastor, agora dá um jeito nela aí, entendeu? Já fiz minha parte, anunciei o evangelho, entendeu? Ela aparentemente está querendo aceitar. Pastor, agora trabalha aí, discipula, ensina, faz aí o que precisa ser feito, porque o que eu precisava fazer eu já fiz. Não é essa a proposta bíblica para nós. A proposta bíblica para cada um de vocês, para cada um de nós, para cada cristão, é que você seja um discipulador. Você precisa assumir essa tarefa. Nós precisamos assumir essa tarefa. O cristão precisa assumir essa tarefa. A Igreja Batista Filadélfia precisa assumir a tarefa de ser uma igreja discipuladora, uma igreja que produz discípulos. E você, membro da Igreja Batista Filadélfia, precisa assumir a tarefa de fazer discípulos. No próximo slide, você vai ver que no livro de Atos, capítulo 8, verso 4, o evento que está acontecendo aqui nesse momento ocorre logo após a morte de Estevão, tá? Aqui é logo após a morte de Estevão, ali, melhor, um pouquinho antes da morte de Estevão e logo após o início das perseguições na igreja por conta dos judeus. E você vai ver que Lucas, quando relata que essas pessoas, os cristãos que estavam ali naquela primeira igreja que se formou após o Pentecostes, esses cristãos, eles são obrigados a sair de Jerusalém por conta da perseguição, mas Lucas relata para nós que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Por onde quer que fossem, os discípulos estavam pregando a palavra. Era intencional. Imagine a situação desses irmãos. Esses irmãos não estavam em situação de conforto. Eles tinham acabado de ser expulsos de suas casas, saído às pressas, com medo de perder a vida, ou de ser preso, ou obrigatoriamente serem torturados por alguma razão. Se você ler o capítulo 9, capítulo seguinte, que é a conversão do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando relata a sua conversão, ele vai dizer que por muitas vezes ele bateu, humilhou e torturou pessoas, cristãos, para que blasfemassem contra o nome de Cristo. Então era contra esse tipo de gente, como o apóstolo Paulo era antes da conversão, que esses irmãos estavam, era desse tipo de gente que esses irmãos estavam fugindo. Mas ainda assim, sabendo que estavam fugindo de homens como Paulo, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem, porque a proposta é multiplicação intencional. Próximo slide você vai ver isso, é a intencionalidade da multiplicação. A igreja se multiplica intencionalmente. Nós não esperamos que as circunstâncias estejam favoráveis para o anúncio do evangelho. Nós não esperamos que a pessoa pergunte por Cristo. Nós não esperamos que haja um conforto na nossa conversa para introduzirmos o assunto Jesus Cristo. Quem vai achar o momento certo para introduzir, ou quem vai procurar criar o momento certo para introduzir é você. Tem que ser intencional. Não é acidental. Fazer discípulos não é um acidente da igreja. Nós nos multiplicamos intencionalmente. Nós procuramos fazer discípulos. A nossa proposta é fazer discípulos, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está amparado pelo Espírito Santo para fazer isso. Você está orientado pelo Espírito Santo. Você está, perdoem aqui a expressão, se você realmente é um crente em Cristo, batizado, você está possesso pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo habita em você. Ele lhe orienta. Você está unido a Ele. Tá? E é da vontade dEle, assim como é da vontade de Cristo, como é da vontade do Pai, que você anuncie o Evangelho, faça discípulos, procure desenvolver relacionamentos discipuladores. Isso é intencional. Isso não é acidental, isso é intencional. Próximo slide, você vai ver que para fazer discípulos por meio de relacionamentos discipuladores, é necessário que o cristão tenha conhecimento do modelo a ser imitado. Você vai ver que os apóstolos, tá?
próximo verso, próximo slide, você vai ver que lá no finalzinho da grande comissão, o texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E é óbvio, aqui é uma questão lógica, para ensinar você precisa saber. Para ensinar você precisa primeiro aprender. Para ensinar você precisa ter o que ensinar. Você precisa ter conteúdo para ensinar. Você precisa ter informação para passar. Conhece o ditado que cego que guia cego não chega a lugar nenhum? Né? Não tem o ditado que diz que quando duas pessoas que não sabem absolutamente nada estão tentando se ajudar, você está dizendo que cego está guiando cego? A proposta é mais ou menos essa. Se você não sabe o que ensinar, não sabe o que passar para pessoas, você não vai conseguir fazer relacionamentos discipuladores. Se você não tem conteúdo para transmitir, você não vai conseguir desenvolver relacionamentos discipuladores. Se você não tem informação para passar, você não vai conseguir fazer novos discípulos ou levar novos discípulos a conhecerem a Jesus Cristo. Tá? Percebam aqui no próximo slide, ainda seguindo num outro texto bíblico, em Atos, no iniciozinho da igreja, você vai ver que o texto que Lucas nos diz no texto de Atos capítulo 2, verso 42, ele diz que a igreja, tá? Essa igreja que se formou ali no finalzinho do ministério de Cristo e que estava presente na grande comissão, essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Uma das características essenciais do discípulo discipulador, do discípulo multiplicador, é que ele está sempre disposto a aprender. Ele está sempre disposto a conhecer. Ele se dedica aos ensinos dos apóstolos. A igreja que multiplicava intencionalmente em Atos, a igreja que, mesmo sendo perseguida, ia por onde quer que fosse pregando a mensagem do Evangelho, é a mesma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. E é porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos que esses homens e mulheres saíram com ímpeto, com tranquilidade e com coragem para anunciar a mensagem. No mesmo livro de Atos, ali acho que, agora de cabeça não vou lembrar, mas na sequência aqui do capítulo 2, logo após a prisão de Pedro, quando Pedro sai da prisão e volta para a igreja, e volta a se reunir com a igreja, eles então oram, e no final da oração, o pedido da igreja é que Deus nos dê coragem para anunciar com intrepidez a mensagem do Evangelho. O pedido daquela igreja era para anunciar com intrepidez, sem medo, sem preocupação, sem colocar a sua vontade antes da grande comissão. Então aquela igreja que saiu expulsa de Jerusalém, sendo perseguida por homens como Paulo, que batiam, humilhavam e matavam, que tinha acabado de assistir à morte de Estevão, que depois da morte de Estevão viu tantos outros discípulos serem presos, muitos mortos, outros humilhados em praça pública, essa igreja orava para que o Espírito Santo lhe desse intrepidez para anunciar o Evangelho, e por onde quer que essa igreja andasse, eles iam anunciando a mensagem do Evangelho. Um relato histórico um relato de um historiador romano, do período dos pais da igreja, do início da igreja ali, no primeiro século da igreja, diz que havia queixas, de uma certa forma, em relação às mulheres cristãs que estavam nos alpendres lavando roupa, porque elas não se cansavam de tagarelar sobre esse tal de Jesus Cristo. A expressão do relato histórico dizia isso, elas não se cansavam de tagarelar sobre esse tal de Jesus Cristo. Por quê? Porque essa igreja entendia que a multiplicação é intencional. As pessoas precisam ouvir de Jesus Cristo. Você gosta de dizer, você canta, você muitas vezes, numa discussão religiosa, diz que você conhece o caminho, a verdade e a vida. Você conhece a verdade. Você conhece o único Deus, você conhece o único Salvador, você conhece aquele único que pode te levar a ter paz com Deus. Mas você, por algum motivo, a igreja, por algum motivo, se acanha na hora de anunciar esse Salvador. Então, será que a igreja está
entendendo a mensagem que ela tanto prega, ela está lembrando da igreja de Atos, aquela igreja que orou pela intrepidez para anunciar o Evangelho. E por que aquela igreja orou pela intrepidez para anunciar o Evangelho? Porque aquela igreja tinha certeza que Jesus Cristo é o Senhor. Se você, cristão, tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor, anuncie. Anuncie, porque só Jesus Cristo salva. E se você não anunciar, as pessoas caminharão no seu destino de morte. Elas irão para o destino onde elas estão determinadas aí, que é o inferno, sem ouvir a mensagem do Evangelho. Deus escolheu essa forma de trabalhar. Deus gosta de trabalhar dessa maneira, congregacionalmente. Ele gosta de trabalhar um ajudando o outro, um trabalhando junto com o outro, porque dessa forma ele vai trabalhando o seu caráter também, a sua dependência dele. Então existe uma proposta de Deus para a sua vida, para que o anúncio do Evangelho seja dessa forma. Então a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, e é por isso então que ela conseguia fazer relacionamentos discipuladores com tanta facilidade. É por isso que a igreja pregava o Evangelho em todos os lugares que andavam. Por quê? Porque ela se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Nesse processo todo de inclusão de igreja multiplicadora, pequenos grupos multiplicadores, muitas vezes pode surgir uma dificuldade de você entender o que é a relação de cada um. Você pode, às vezes, de repente, achar que o pequeno grupo multiplicador substituiu a escola bíblica discipuladora, ou que a escola bíblica discipuladora substituiu, ou se você vai em um, você não precisa ir no outro. Percebam que esse mesmo grupo aqui que se dedicava ao ensino dos apóstolos, ele também se dedicava à comunhão e ao partir do pão e às orações. Ele se dedicava ao ensino, mas havia a dedicação à relação mútua, a relação de comunhão uns com os outros, a relação de vida na vida. E essa é a proposta do pequeno grupo. É vida na vida. É você conhecer o seu irmão. É você carregar com ele os pesos da vida. Você distribuir os pesos da vida uns com os outros. Tá? Então, nesse sentido, para que isso fique claro para a igreja, eu gostaria de apresentar para os irmãos uma alegoria, tá? Me perdoem aqui os médicos presentes, se eu falar alguma besteira, me corrija, por favor. Eu fiz algumas pesquisas, imagino que esteja certo. Tá? Se os pequenos grupos são a espinha dorsal da igreja, se eles são a coluna vertebral da igreja, aquilo que mantém a igreja em pé, fazendo a sua tarefa, porque é por meio dos pequenos grupos que nós dividimos a tarefa de anunciar o Evangelho, de multiplicar o Evangelho. Eu queria apresentar para você onde é que a escola bíblica discipuladora se encaixa nisso. A escola bíblica discipuladora, ela é a medula espinhal dessa coluna vertebral. Ela é a medula espinhal desse corpo. E o que é uma medula espinhal? Qual é a relação dela com o corpo? Tá? Nas minhas pesquisas aqui eu encontrei a seguinte informação: a medula espinhal é formada de tecido nervoso que ocupa o espaço dentro da coluna vertebral e tem como função transmitir os impulsos nervosos a partir do cérebro para todo o corpo. A escola bíblica discipuladora, nessa analogia, tem a tarefa de municiar cada cristão com a informação necessária para que ele consiga desenvolver os seus relacionamentos discipuladores. A proposta é que cada cristão consiga, na escola bíblica discipuladora, a informação necessária para desenvolver os seus relacionamentos discipuladores. A escola bíblica discipuladora é essa medula espinhal. E se você conhece um pouquinho sobre a anatomia do corpo, você sabe que quando a medula espinhal perde comunicação com o restante do corpo, tá? Aquele ponto seguinte ao qual o corpo perde a comunicação, digamos que há um acidente, alguém machuca a sua coluna e machuca a medula espinhal em determinada altura, a partir daquela altura, se o machucado for irreversível,
o corpo inteiro perderá a comunicação com o resto daquela parte do corpo. É por isso que nós temos as pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas. Por quê? Porque de alguma forma a medula espinhal foi afetada por algum acidente e o resto do corpo perdeu a informação. A informação sai do cérebro, mas não chega no corpo. A ideia é que se você, cristão, não está conectado à fonte de informação, a informação não chegará até você. A informação chegará minguada até você. Você pode até questionar e dizer assim, mas eu venho aos cultos domingo à noite. A fonte de informação é o púlpito. O púlpito também é fonte de informação. O púlpito é a primária fonte de informação. Nosso pastor é o homem escolhido por Deus para nos pastorear, nos ensinar, nos admoestar. Mas o nosso pastor muitas vezes tem 45 minutos, 1 hora no máximo, né, para lhe instruir a viver uma vida completa, a viver uma vida de relacionamentos discipuladores. E nem sempre esse tempo é suficiente para a gente desenvolver isso tudo. Então, por isso é que nós temos ambientes como a Escola Bíblica Discipuladora, para que você tenha tempo para aprender, para que você tenha tempo para estudar, para que você tenha tempo para ser municiado dessas informações. No próximo verso, já continuando com no próximo slide, continuando esse conceito da função também do pastor, o apóstolo Paulo, nos falando em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, nos disse o seguinte: e ele, o próprio Espírito, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus levanta e sempre levantará em cada igreja mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O Senhor Jesus Cristo derrama do seu Espírito sobre essa igreja e capacita mestres nessa igreja. Nós temos mestres capacitados nessa igreja, mestres que foram dotados com o dom do Espírito Santo para servir você, para lhe auxiliar, para lhe preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meus irmãos, quem capacitará os santos para a obra do ministério de Deus, que Deus deu a cada um deles? Quem capacitará os santos para desenvolver relacionamentos discipuladores no seu cotidiano? Os mestres. Os mestres são aqueles que Deus escolheu dentro dessa igreja e capacitou com o seu Santo Espírito para municiar cada um de vocês a desenvolverem relacionamentos discipuladores no seu cotidiano. É por isso, meus irmãos, tá, que você precisa participar da Escola Bíblica Discipuladora, porque, como está no próximo slide, onde estão os nossos mestres? Os mestres dessa igreja estão na Escola Bíblica Discipuladora. Os mestres dessa igreja estão aqui, todos os sábados, preparados para municiar você com informação, com instrução, com conhecimento, para quê? Para edificar a sua vida, para que você desenvolva a obra que Deus tem preparado para a igreja, para que você seja instrumento capacitado a desenvolver a obra que Cristo tem para essa igreja e a obra que Cristo tem para a igreja como um todo. Você, meu irmão, precisa desenvolver relacionamentos discipuladores, mas para desenvolver relacionamentos discipuladores você precisa ter conteúdo. E para você ter conteúdo, você precisa do auxílio dos mestres, porque a uns capacitou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para pastores e mestres, com o propósito de quê? De edificar os santos. A ideia, como eu falei anteriormente, é a forma como Deus trabalha. Deus trabalha de forma mútua. Os mestres são capacitados a capacitar vocês, a capacitar cada um dos membros dessa igreja. E no meio desse caminho, é muito provável que outros mestres apareçam, capacitados por outros mestres, de forma que mais e mais cristãos sejam instruídos, municiados de informação, sejam cheios de conteúdo. Para quê? Para viver a sua vida desenvolvendo relacionamentos discipuladores. A proposta não é que você encontre satisfação aqui dentro da igreja somente, tá?
A ideia não é que você se realize apenas trabalhando dentro da igreja. A ideia é que você se realize desenvolvendo relacionamentos discipuladores em todo o seu cotidiano. No trabalho, na escola, na faculdade, na família, na vizinhança. E os nossos cursos, os cursos oferecidos pela Igreja Batista Filadélfia, na sua escola bíblica discipuladora, e os cursos e classes oferecidos em qualquer igreja que seja uma igreja bíblica, vai municiar você, cristão, a desenvolver relacionamentos discipuladores. Você vai receber conteúdo, você vai aprender o que a sã doutrina nos ensina e vai poder aplicar isso na sua vida. Nós temos, no nosso caso, Igreja Batista Filadélfia, nós temos uma gama de ofertas, de cursos para atender diversas áreas do seu cotidiano. Nós temos cursos que envolvem conhecimento sobre estudos sobre mordomia cristã, como lidar com finanças à luz da Bíblia. Nós temos cursos que ensinam a desenvolver uma educação cristã para seus filhos segundo a vontade de Deus. Nós temos cursos que ensinam sobre a história de Israel, para que você aprenda na história de Israel qual foi, o que aconteceu com aquele povo e o que é que nós temos que aprender de lição e não repetir. Você tem cursos que te ensinam sobre doutrinas básicas, discipulado básico, cursos que falam sobre as cartas de João, falando sobre o desenvolvimento do amor cristão a partir da ótica de João. Nós temos uma infinidade de cursos. Você provavelmente recebeu um panfleto, logo que entrou, onde tem um resumo de cada um desses cursos. Nós não tínhamos panfletos suficientes, tínhamos cerca de uns 150. Se você já leu, não retenha. Passe para outra pessoa, para que ela também possa ler. De repente, leia, escolha seu curso e passe. Se você quiser não preencher a ficha que tem ao fundo, que é a ficha para inscrição, ao fundo, lá na mesa, a minha esposa está lá, vendendo algumas camisetas, essa aqui, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, e lá você vai ter novas fichas para preencher também sobre isso. Então, voltando aqui à nossa proposta, meu irmão, nós precisamos entender que o desenvolvimento de relacionamentos discipuladores, o discipulado na igreja não é acidental, ele é intencional. E para que isso seja intencional, você precisa estar capacitado. Para que isso seja intencional, você precisa ter segurança, você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, você precisa se dedicar à doutrina dos apóstolos, você precisa se dedicar ao estudo. Porque somente porque aquela igreja de Atos se dedicava ao estudo da doutrina dos apóstolos, é que aquela igreja tinha a intrepidez, a segurança e a garantia de que ela, por onde quer que fosse, poderia anunciar a mensagem do Evangelho, sabendo exatamente o que está anunciando. Hoje, na nossa sociedade, muitas igrejas estão anunciando Jesus. Mas nem sempre essas igrejas estão anunciando o Jesus bíblico. Nem sempre essas igrejas estão anunciando o evangelho bíblico. E isso é preocupante, porque se você não anuncia o evangelho bíblico, essas pessoas não terão um relacionamento com Jesus Cristo. E se elas não têm relacionamento com Jesus Cristo, elas estão tendo relacionamento com outra coisa. E isso é preocupante. Então, você está numa igreja ancorada na sã doutrina dos apóstolos. Você está numa igreja que tem a preocupação de oferecer a você uma doutrina bíblica que lhe capacite a desenvolver a verdade bíblica em relacionamentos discipuladores por onde quer que você ande. No próximo slide, eu queria que você acompanhasse comigo o encaixar das engrenagens. Depois de feito toda essa explicação, eu queria que você enxergasse comigo o encaixar dessas engrenagens. Nós temos a igreja multiplicadora, nós temos os pequenos grupos multiplicadores e nós temos a escola bíblica discipuladora. Essas três engrenagens, elas estão encaixadas, elas fazem a máquina rodar, porque cada uma delas tem uma importância. Então, vir aos cultos é importante, participar do pequeno grupo multiplicador é importante, participar da escola bíblica discipuladora também é importante. As três engrenagens estão encaixadas.
Uma completa a outra, uma dá subsídio para a outra, uma municia a outra. Em cada uma dessas engrenagens você terá a oportunidade de desenvolver relacionamentos discipuladores. Em cada uma delas você terá a oportunidade de ser municiado para desenvolver relacionamentos discipuladores. Cada uma dentro da sua tarefa vai lhe estar capacitando para que você seja um anunciador da mensagem do Evangelho com intrepidez, sem medo. E é por isso que eu quero finalizar te fazendo um convite. Você já viu que tem algumas pessoas com essa camiseta por aí, né? Já a gente vai chamar os professores aqui à frente para você conhecer, mas você já viu que tem algumas pessoas com essa camiseta. Nós queremos lançar uma proposta, uma campanha para essa igreja, tá? Uma proposta, na verdade. Cada crente, um discipulador. Pode passar o slide aí, irmão. Cada crente, um discípulo. Cada crente, um discipulador. Essa é a proposta da Igreja Batista Filadélfia para você. Essa é a proposta da Bíblia para você. Cada crente é um discípulo, mas cada crente também é um discipulador. Cada crente é responsável por ser discipulado por Cristo, mas cada um também é responsável por discipular alguém a chegar a Cristo. Então, meu irmão, a nossa proposta é que você abrace essa campanha conosco, abrace essa proposta conosco, participe da Escola Bíblica Discipuladora, abrace isso, porque isso é importante para o seu crescimento, é importante para o seu desenvolvimento, tá? É importante para o seu crescimento espiritual. Como eu comentei com os irmãos, nós temos diversos cursos. Eu vou pedir que os professores dos cursos venham aqui à frente, tá? Nós temos cursos para adultos e para crianças, então professores de crianças também venham à frente, porque eu quero que a igreja conheça quem são os seus mestres, quem são aqueles que se colocaram à disposição para serem instrumentos para a edificação de cada um de vocês. Nós temos aqui a irmã Kátia, que trabalha com crianças. Peço que todos os professores venham aqui à frente, para que a igreja conheça vocês, conheça essa equipe, tá? Você já recebeu os panfletos com as informações dos cursos, tá? Você terá a oportunidade de hoje ainda fazer a sua inscrição no curso da Escola Bíblica Discipuladora, tá? Se você não quiser fazer a inscrição hoje, você pode fazer no sábado que vem, quando nós daremos início às nossas aulas, tá? Nós daremos um tempo aqui no início das aulas. Acho que está faltando gente ainda aqui, né? Mas vamos lá, eu vou tentar lembrar aqui. A irmã Márcia e a irmã Kátia estão com as crianças de 3 a 6 anos. Nós temos a irmã Ângela com o curso Segue-me, que é um curso discipulado para adultos, tá? A sinopse do curso está no seu material, está no panfleto. Nós temos o pastor Messias, que é o professor da classe Respostas Honestas para Perguntas Difíceis, tá? É uma classe voltada para pessoas que estão chegando na igreja. A proposta é que você tenha a ampla liberdade de fazer perguntas ao pastor, qualquer pergunta, e ele vai se encarregar de responder, de tentar responder ou de elucidar nisso. Nós temos o irmão Rui, que está auxiliando o irmão Oséias na classe de História de Israel 1. Nós temos a irmã Sônia com a classe do Detetive Juniores, de 9 a 11 anos. Nós temos a irmã Daniela e o seu esposo André na classe Plug Kids, não é isso? Plug Kids para crianças de 6 a 8 anos. Nós temos ali o casal Camila e Rodrigo, que estão auxiliando o Lécio e a Eda na classe do Kroll, no curso de finanças, no curso de mordomia cristã. Ali nós temos o irmão Nilson, que está na classe de Educando Filhos à Maneira do Senhor, junto com a sua esposa. E ao fim nós temos o irmão Guilherme com a classe para universitários, Verdade na Universidade. Como? A irmã Ângela, comentei sim. Nós temos o irmão Guilherme dando aula para a classe de Verdade na Universidade, que é uma classe voltada para pré-universitários ou pessoas que estão no início da universidade, num projeto de tentativa de ajudar você com uma proposta apologética para o ambiente universitário. Então, leia a sinopse no material que lhe foi entregue, é bastante interessante, tem um material novo chegando aí. Você que está nessa faixa etária, é um pré-universitário ou está já no início da faculdade, nós recomendamos essa classe, ou todas as outras classes que você vai ver aqui. Essas informações também estão no site da igreja, tá?
Batista Filadélfia, www.batistafiladelfia.org.br. Você vai ter a sinopse de cada um dessas classes lá também. Então, eu convido a igreja, nessa noite, a entender, primeiro, a importância do ensino dentro da igreja, a importância da escola bíblica discipuladora para essa igreja, a importância não só para a igreja como instituição, mas a importância para cada um de vocês. Você vai conseguir desenvolver relacionamentos discipuladores se você tiver conteúdo para desenvolver relacionamentos discipuladores. E a escola bíblica discipuladora está cheia de mestres para lhe ajudar a ficar repleto de conteúdo para desenvolver relacionamentos discipuladores. Porque a multiplicação da igreja não é acidental, ela é intencional. É sua tarefa desenvolver discípulos, é sua tarefa trazer novos discípulos para conhecerem a Cristo. A grande comissão não é da igreja como instituição, a grande comissão é da igreja como cada um indivíduo. Cristo disse para cada um dos que estavam ali. Cristo não disse só para os apóstolos. Cristo disse para cada um que estava ali: ide por todo mundo. E essa grande comissão se repete para nós nos dias de hoje. A comissão é sua: ir por todo mundo, anunciar o evangelho, fazer discípulos e ensinar eles. Ensinar eles. Dentro das suas capacidades, você será municiado de informação para ensinar pessoas no caminho que devem andar. Ensinar essas pessoas quem é Jesus Cristo. Você pode até me questionar, mas eu não sou mestre, os mestres são esses aí, eles é que têm que ensinar. Mas a grande comissão não foi dada para os mestres, a grande comissão foi dada para a igreja. Então é sua tarefa aprender o suficiente para ensinar outras pessoas também. Porque as 3 dimensões do discipulado é chamar, agregar e aperfeiçoar. É tarefa de cada um dos cristãos desenvolver essas 3 dimensões do discipulado: chamar, agregar e aperfeiçoar. Porque, volto a dizer, e prometo que é a última vez que eu digo, passo a palavra para o pastor logo na sequência. Antes de passar, só quero dizer que essas camisetas estão à venda lá atrás, tá? Minha esposa está lá, junto com a Gabi também ali, vai ajudar. Você pode adquirir essa camiseta, tá? R$25. Tem também material, já para se você quiser se adiantar, já escolheu a sua classe, quiser comprar o seu material de forma adiantada, também já está lá, tá? Mas quero finalizar dizendo para os irmãos mais uma vez: a multiplicação da igreja não é acidental, ela é intencional. É sua tarefa, intencionalmente, procurar fazer discípulos. Certo, meus irmãos? Obrigado. Pastor. Amém. Graças a Deus por isso. Os irmãos podem ficar só mais um pouquinho aqui, para nós terminarmos. Eu quero confiar em Deus, que já no sábado que vem nós teremos um bom número de irmãos aqui para o momento de abertura da escola bíblica, não é? E dizer que esses irmãos aqui têm sido capacitados pelo Espírito Santo, tem outros professores também, com certeza é um bom grupo, um bom corpo docente, você pode confiar nisso. Vista essa camisa, e se quiser vestir literalmente, vista também, compre lá, acho que tem lá bastante camisas para quem quiser, e tudo que nós fazemos aqui sempre vai com a finalidade de ajudar algum ministério, algum serviço para o andamento do ID, né? Então a nossa cantina de hoje está funcionando em prol do Ministério de Acampamento. Você pode ir lá, e vai ter também na cantina, de novo, a degustação da macaxeira orgânica do Jesus Transforma. Agora você não pode, é degustação. Eu vi gente chegando com um prato lá assim, vou aproveitar e jantar macaxeira hoje. Não, é uma degustação para você sentir como é gostosa e comprar quase mais de 2 quilos de macaxeira por R$10, que os irmãos dos projetos estão plantando, colhendo e vendendo aqui na igreja, vendendo em outras igrejas. Quem já provou da macaxeira, é boa ou não é? É excelente. Então compre de novo. Ninguém me convidou para vaca atolada ainda, tá? Estamos aguardando, esperançosos no Senhor. Compre lá R$10, 2 quilos, mais 2 quilos, 2,5 quilos de excelente material. E aproveite e participe da cantina. Nós temos um pouquinho de picolé ainda. Vamos acabar com esse picolé hoje, gente? É o picolé missionário, R$2. Tudo é para o andamento da obra missionária desta igreja.
Vamos terminar então esse culto. Peço a você que fique em pé. Eu quero orar com você. Nós começamos a nossa escola bíblica, normalmente começamos em torno de 200 pessoas, foi assim em períodos passados, e nós queremos terminar com mais gente e não com menos gente. Então, venha sábado, venha quarta tem culto, é o culto para dar uma injeção de ânimo, e neste culto especialmente, quem tiver dúvidas sobre como fazer parte dessa igreja, é agora, quarta-feira, dia 2, tirar suas dúvidas. Na quarta-feira vai ser o culto de atendimento aos novos membros, aos candidatos ao batismo, e no sábado a abertura do segundo semestre da nossa escola bíblica. Queremos agradecer a Deus pela vida do Vumar e todos os outros professores, e pedir a você que faça um desafio. Eu não quero para mim o limite de ser um crente que não passa para frente as coisas que eu aprendo. Eu quero passar isso para frente. Paulo disse a Timóteo, não é que eu ensinei para você, passa para outros homens, para que esses homens também passem para outros. Isso é um mandamento do Senhor para nós. Se você não tem coragem, Deus vai dar coragem. Se você não conhece versículos bíblicos ou não conhece a Bíblia, Deus vai providenciar tudo isso. Só que você precisa dar o primeiro passo. Sentar numa classe, escolher um curso, vir aos sábados. Nós temos cultos domingo, sábado, quarta e sábado. Domingo, quarta e sábado. Domingo e quarta às 7 horas e sábado às 18, horário da nossa escola bíblica. Quando termina a escola, às 8 da noite, você ainda pode passear. Você ainda pode passear com a sua família. Olha que coisa bacana, né? Você vem para a escola, depois ainda pode ir a um shopping, pode ir a um restaurante, não tem impedimento algum, é muito bacana. Vocês falam, pô, a escola de vocês é no sábado, vocês são adventistas? Não, nós não somos adventistas. Nós não somos adventistas do sétimo dia, mas também não somos adventistas do primeiro dia, né? Tem batista que fica adventista do primeiro dia, tudo tem que ser no domingo. Não. Na verdade, a nossa escola bíblica discipuladora, o Vilmar está de parabéns, não falou escola dominical nenhuma vez hoje à noite. A nossa escola bíblica discipuladora, na verdade, ela quer tomar a semana, porque nós não temos salas suficientes para todo mundo, já está no limite. Então, outros cursos virão, porque tem irmãos se preparando no meio da congregação. Recentemente, alguns irmãos foram fazer um curso de preparação para trazer o curso Mulher Única e Homem Total. Eu não sei o nome do curso, não. Homem ao máximo, né? Uma coisa assim. E, sei lá, é um curso para mulher e outro para homem, porque a gente hoje tem que ensinar as pessoas, entre outras coisas, a ser mulher e a ser homem. Entendeu? Tem que ensinar. E não estou falando negócio de gênero, não estou falando negócio de sexo, não. Estou falando de natureza, de caráter, de papel. E aonde é que a gente vai botar esse curso se não tem sala? Vai ter que ser em outro dia da semana. Se liga aí, no mistério. Tá certo? Então a escola bíblica, nossa ênfase é no B, não é no D. Acabou a ênfase no D. Antigamente a ênfase era, a pessoa falava escola dominical, escola bíblica. Sábado, domingo, segunda, terça, quando for preciso, necessário. Tá bom? Porque os espaços físicos são insuficientes. Diga glória a Deus. Amém. Vamos terminar esse culto e vamos para a cantina, ter comunhão uns com os outros. Pai querido e Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós realmente somos muito agradecidos a todas essas pessoas que se dedicavam ao ensino dos apóstolos e que passaram esses ensinamentos, se tornaram tagarelas do Evangelho, não se calaram, com sabedoria, reconhecendo a maneira, o jeito, o momento, mas não se calaram, passaram para frente, assumiram sua fé, declararam sua fé. Os ateus estão declarando sua fé, porque ateísmo é uma fé, e é preciso ter muita fé para ser ateu. Então nós também temos que declarar a nossa fé, com sabedoria, orientados pelos professores que o Senhor tem levantado, conhecendo as doutrinas da palavra. E, ó Pai, enquanto isso vai acontecendo,
fazendo relacionamentos, amando as pessoas, trazendo as pessoas para os pequenos grupos multiplicadores, para as classes de escola bíblica, para o culto no domingo à noite. Ó Senhor, nos ajuda a sermos locomotivas de Deus, que carregam outros vagões, que sobem ladeiras, que transportam riqueza. E a riqueza maior que o mundo pode ter e pode receber é a riqueza do Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo, por quem nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe e fortaleça a escola bíblica discipuladora nesta igreja, que nós possamos ter classes fortes, que continue até o fim do semestre, sem evasão escolar. Ó Pai, com humildade, sabendo que nós temos muito que aprender uns com os outros. Leva-nos para os nossos lares, para a nossa cantina, para onde nós formos, debaixo do Teu amor, da Tua graça e do Teu consolo, em nome de Jesus. Se o povo de Deus diga amém e amém. Deus abençoe. Somos por Cristo chamados a multiplicar, semente de vida, esperança, devemos então semear, compartilhando o amor, a graça e o perdão redentor. Testifiquemos a todos que Cristo é o Senhor. Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos e a Ele ligados por tão grande amor. Frutos havemos de dar e outros influenciar, testemunhando que Cristo é quem pode salvar. Multiplicar, produzir fruto que permaneça. Multiplicar, e ninguém